Um irmão que ele era muito bem de vida, né? Ele era muito bem de vida, ele era abençoado, né? E ele tinha acabado de ser chamado na graça. Ele ouviu, né, o irmão viajando e Deus fazendo obra. Ele falou: eu quero viajar também. Ele não tinha muito tempo de viajar por conta do trabalho. Aí ele pegou e falou para a esposa, né? Falou: não, a gente tem que viajar. Vamos lá visitar teus parentes lá em Natal. Aí a esposa consentiu, eles pegaram e foram. Aí no meio do caminho, eles passaram por uma estrada para parar, né, para comprar alguma coisa lá. Tinha dois meninos ali na parada, né? E um dos meninos pediu R$ 2 para ele. Aí ele pegou R$ 2 e deu pro menino. Aí andou com o carro, andou com o carro, passou 20 quilômetros. O Senhor falou para ele, falou assim: por que você não deu R$ 2 pro outro menino? Ele falou: meu Deus, não acredito. Aí a esposa dele falou assim. Aí ele comentou com a esposa falou assim: então volta, né? E dá os R$ 2 pro menino. Aí ele falou assim: mas eu vou voltar. Mas eu vou voltar 20 quilômetros por causa de R$ 2. Aí a esposa falou: se Deus mandou, você volta. Aí ele voltou. Aí quando chegou lá na parada, o outro menino que tinha ganhado os R$ 2 não tava mais lá. Só tava o outro que não tinha ganhado. Aí ele pegou, chegou assim pro menino e Bendito falou assim: Deus. por que você não me pediu R$ 2? Você me fez voltar 20 quilômetros pra cá de volta, que eu já tava lá na frente, pra te dar R$ 2. Aí o menino respondeu pra ele: porque R$ 2 pra mim não adianta. Eu não consigo pagar com R$ 2 a minha água que está cortada, eu não consigo fazer uma despesa na minha casa com R$ 2 porque a gente está passando necessidade. Aí na hora que o menino foi falando aquilo, foi entrando uma aflição no irmão, sabe? Ele falou assim: eu não consigo comprar um botijão de gás com R$ 2. Aí ele olhou para a esposa. Aí ele falou pro menino: entra aí no carro. Aí foi no mercado, fez aquela despesa e separou um dinheiro e falou assim: ó, dá pro menino, né? Que esse aqui é pra ele pagar a conta de água e comprar o botijão de gás. Aí chegou, falou assim: menino, vamos lá na sua casa entregar as coisas, né? Aí ele foi lá no endereço. Aí o menino falou assim: ó, vai entrando vocês primeiro, chama lá, bate lá, pra fazer uma surpresa pra minha mãe. Eu fico aqui no carro e depois eu saio. Aí o irmão fez, né? Ele entrou, chamou lá, aí abriu uma criança a porta e aí quando aquela criança viu os irmãos, pegou e falou assim: mãe, pode parar de orar que os anjos já chegaram aqui para suprir a nossa necessidade. Aí a irmã veio, ficou naquela alegria, né? Saudou tudo. Aí o irmão pegou, Santo foi Deus. descarregando. Aí a irmã olhava e falava assim: irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus revelou pro irmão a minha necessidade. Aí ele foi despejando as coisas, colocando lá, né? Falou assim: ó, irmã, esse aqui é para pagar a conta de água. Aí ela falou assim: irmão, Deus que abençoe. O Senhor revelou a minha necessidade pro irmão. Aí deu a outra parte do gás, falou: isso aqui é para comprar o gás. Irmão, Deus que abençoe, irmão. Deus está revelando a minha necessidade pro irmão. Revelou tudinho, é Deus puro, é o céu na vida do irmão. Aí ele falou assim: não, irmã, Deus não me revelou nada. Eu encontrei o seu filho lá na parada e ele falou, né? E aí eu senti de trazer. Ela falou: não, irmã, o único filho que eu tenho é esse que tá aqui na minha casa. Aí ele falou: não, irmã, tem uma criança lá no carro, irmã, vamos lá ver. Aí eles foram lá no carro. Quando chegou lá, o menino não tava mais lá. Santo Deus, era um anjo, Senhor, em forma de criança, que Deus colocou para mostrar a necessidade da irmã. Paz Deus a todos, amém a todas as saudações. Irmãos, graças dou a Deus por todo o bem que o Senhor tem feito na minha vida. Na última sexta-feira Deus preparou uma serva de Deus que veio de Curral de Dentro, Minas Gerais, aqui para Urânia, 10 quilômetros de Jales. O Senhor deu a graça da serva de Deus levantar para testemunhar. E ela contou uma obra que chamou muita atenção, visitou bastante a igreja,
porquanto ela disse que fez uma pergunta para o Senhor, que ela queria ver a glória de Deus, o andamento do culto espiritual. E foi assim, irmão, que ela nos relatou e arrancou lágrimas do nosso cooperador, coisa muito linda. Ela dizia que quando ela chegou na igreja, do lado do porteiro tinha 2 varões de branco com uma bandeja de ouro na mão, um coração dentro e os pedidos de oração. E quando começou a tocar o hino do silêncio, desceu uma escada de ouro atrás da tribuna e desceu daquela escada 2 anjos e sentou um cada cadeira. E quando o servo de Deus levantou e falou, Deus seja louvado, e abriu o culto, aqueles 2 anjos se levantou como soldado e se colocou em continência ali do lado do servo de Deus que está no atendimento. E quando pediram os hinos, pediram 2 hinos juntos, irmão, não foi cantado. Diz que de repente surgiu um anjo com um carimbo na mão e ele carimbou os 2 hinos. E a serva de Deus disse assim, que perguntou para o Senhor, e o Senhor falou, esses hinos que não foi cantado aqui na terra, eles estão sendo cantados aqui no céu, bendito seja Deus. E foi dada a oração, irmão. Quando o servo de Deus foi levar o pedido de oração, aqueles 2 varões de branco acompanhou o porteiro até o púlpito. E quando ele entregou a papeleta da oração, aqueles 2 varões de branco subiu as escadarias e subiu e sumiu com a bandeja de ouro na mão. E a serva de Deus então perguntou para o Senhor, Senhor, por que eles sumiram? E o Senhor falou que aquelas bandejas ali entram no culto pessoas atribuladas, entra enfermas, entra pecadores, entram almas machucadas, e é tudo apresentado diante de Deus para que Ele cure as enfermidades. Irmãos, olha que coisa linda. Na hora da testemunhança, irmãos, na hora da testemunhança, desceu um anjo do céu com uma prancheta na mão e ficou do lado do irmão testemunhando. E foi feita a pergunta do porquê do anjo com a prancheta. E o Senhor falou para a serva de Deus, quando alguém levanta para testemunhar é marcado nessa prancheta, porque aqui não pode mentir, porque se mentir vai ter que dar conta depois. Será julgado pela língua e pelas palavras. E na hora da palavra, desceu um anjo do céu com um livrinho, e aquele livrinho ele colocou na boca do pregador, e o pregador engoliu aquele livrinho. Ela perguntou o que era aquilo, irmão, e o Senhor anunciou, essa foi a revelação da palavra. E o servo de Deus pregou a palavra, encerrando o culto na última oração. Quando levantou da última oração, os 2 anjos que estavam em cima do púlpito desceram e foram até o porteiro, e ficou os 2 do lado do porteiro. E começou a tocar o hino de despedida, que é só a orquestra que toca. E as irmãs começaram a tirar o véu da cabeça e a saírem. Então o anjo falou para a serva de Deus, se elas soubessem que o culto não acabou e que a minha glória ainda está aqui dentro, elas não tirariam o véu da cabeça e ficariam até o último som desses instrumentos, porque não acabou o culto ainda. Olha, irmãos, a importância da comunhão até na despedida, numa saudação. Assim a serva de Deus relatou. E no final de tudo o Senhor falou para ela, se esse povo soubesse a glória reservada que tem para eles, muitos dariam valor nesse lugar.
porque a segunda glória vai ser maior que esta primeira. A santa paz de Deus, irmãos. Vou contar um testemunho de um caro servo de Deus. Ele servia a Deus sozinho. Sua família eram todos de muita idolatria, idólatras mesmo. Esse caro servo de Deus se batizou e começou a servir a Deus de todo o seu coração. E ele sentiu vontade e alegria de ingressar na orquestra. Ele tinha muito sonho. Ele começou a parte musical com muita dificuldade. Ele não tinha tanta facilidade em aprender a parte musical. Mas os irmãos foram tendo misericórdia e permitia que ele tocasse nos cultos. Aí eles pensavam assim, ele no meio dos outros irmãos lá, ele não vai atrapalhar, né? Mas permitia que ele tocasse. Só que sabia da dificuldade dele, né, irmãos? Aí, irmãos, ia ter um exame de oficialização. E ele quis ir nesse exame de oficialização. O irmão encarregado até ficou meio provado, né? Porque o irmão encarregado sabia das condições dele, mas não falou nada, né? Só pensou com ele, falou assim, não tem condição de ser oficializado. O pai não falou nada, irmãos. Aí a família desse rapaz que não servia a Deus fazia de tudo para tirar ele dessa graça, para destruir ele. A família dele pegou e fez uma brincadeira com ele. Falou, olha, se você for naquele exame lá e passar, nós todos vamos ser crente. E tirou barato dele, falou isso em tom de tirar sarro dele mesmo, sabe? Porque sabia que ele não tinha condição nenhuma, né? E o rapaz sentiu alegria e parece que Deus, quando o pessoal da família falou isso, Deus selou lá no céu, né? Chegou o dia do exame, ele pegou o seu instrumento e se encaminhou para a igreja, né? Para fazer o teste. Chegando na igreja lá, foi feita a oficialização, lá todos fizeram. E o irmão encarregado regional que fez o teste desse irmão viu que ele não tinha condição, né? Então, na cabeça desse irmão já estava formado já o que ia ter que falar para ele, né? Ele já tinha um propósito de que ia ter que falar para esse irmão, porque esse irmão não foi bem no teste, né? Não foi bem mesmo. Aí o irmão encarregado regional ia chamando um, ia chamando o outro, ia dando recado, você passou, você reprovou, você... E chegou a hora desse irmão aí. Aí o irmão encarregado regional chamou ele para dar o recado para ele. E na fichinha lá, irmãos, porque quando faz o teste, faz uma ficha, sabe, irmão? E na ficha lá, o irmão já tinha colocado na ficha que ele tinha sido reprovado, fez um X na parte de reprovado, ele não tinha passado no exame, então o irmão já tinha preenchido a ficha dele e colocou um X que ele não tinha sido aprovado, ele tinha sido reprovado. E aí o irmão chamou ele na salinha para dar o recado para ele. Só que nessa hora, irmãos, foi a hora que o poder de Deus apareceu ali dentro daquela sala, irmandade. Quando o irmão foi falar com ele, o irmão estava com o papel na mão. Chamou ele e deu o recado, ia dar o recado para ele. Quando o irmão foi falar para ele, Deus entrou ali, irmandade. Tirou aquele X. Então o irmão, ele estava olhando no papel, ele viu que aquele X saiu da parte que estava escrito não aprovado e foi para a parte que estava escrito aprovado. O X mudou de lado ali, no papel. O X saiu da parte não aprovado e foi para aprovado. E o irmão não acreditou naquilo que ele estava vendo ali, sabe? E aí Deus falou assim, no coração do irmão encarregado regional:
aprove o meu servo, aprove o meu servo. E ele pensou com ele, falou assim, ai Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou aprovar. O irmão já estava prontinho para falar para ele que ele tinha sido reprovado, e Deus falou, eu estou aprovando ele, aprova o meu servo. O irmão pegou e falou assim, chamou ele e falou assim, o irmão está aprovado. O irmão passou no exame. A alegria daquele rapaz foi muito grande mesmo. E ele chegou na casa dele, a família dele já correu para tirar barato dele. E aí, você passou, rapaz? Você passou? Para tirar barato. E ele falou, pela graça e misericórdia de Deus, fui aprovado. Sou um músico oficializado na congregação. Aquilo ali foi como um balde de água no nosso inimigo. Isso aconteceu no final de semana. No outro final de semana tinha batismo. Deus chamou toda a família daquele rapaz na graça. Quando eles falaram aquela frase para ele, que se ele passasse, eles iam se batizar, Deus selou aquilo no céu, através desse rapaz, dessa história que aconteceu com esse rapaz. Deus chamou todos na graça. Nosso Deus é muito bom, irmandade. Nós é que somos fracos para louvar e engrandecer o nosso Deus. É um testemunho muito bonito. Espero que todos vocês estejam nessa mesma fé que nós estamos aqui. Deus abençoe a todos.